Fala, meu povo do canal, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um vídeo, uma alegria ter você aqui, né, no nosso canal, aprendendo conosco. E hoje a gente vai falar de um assunto que foi votado lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue aí, ó, vai aparecer aí, Yáscaro Rodrigues, tá certo? @Yáscaro Rodrigues. Me segue lá pra gente alcançar mais pessoas. E hoje a gente vai falar sobre Bíblia, tá? Como entender mais, como mergulhar mais na palavra de Deus, né? A importância da gente conhecer de verdade a Bíblia. Tem muitas pessoas que já tentaram ler e não conseguiram, acham que é muito complicado, acham que é difícil de compreensão. E às vezes elas estão começando pelo lugar errado, pela perspectiva errada e do modo errado. Então hoje, brevemente, aqui nesse vídeo, a gente vai tentar falar um pouco sobre a Bíblia, tá? Primeira coisa que eu quero que você saiba, o que é que significa a palavra Bíblia, né? Vem do grego biblios, que é conjunto de livros. Então, a gente encontra na Bíblia vários livros. Gênesis é um livro, Êxodo é um livro, Levítico é outro livro. Então, não é tudo um autor só. São mais de 40 autores inspirados por Deus que, né, ali escreveram, relataram as suas experiências e aquilo que eles viveram. Então a gente vai encontrar vários tempos, né, vários contextos culturais. Então é por isso que a Bíblia, ela não pode ser lida ao pé da letra. Você não pode, de forma alguma, simplesmente olhar lá, né, e ler. A gente tem categorias de livros. Por exemplo, os salmos, eles são letras musicais, eles são músicas. É tanto que no domingo, né, nós cantamos o salmo, salmodeia, né? Por quê? Porque ali é poesia, é música, tá? E aí a gente vem para tantos outros provérbios, tem livros históricos que de fato eu preciso ler, entendendo que aquilo ali é um relato. Então, quando a gente se depara com essa diversidade, a gente precisa se preparar antes para começar a fazer uma leitura. Você não pode, de forma alguma, simplesmente abrir a Bíblia de forma aleatória e começar a ler como se você estivesse lendo um simples livro de história, né? Porque você já sabe que aquilo não é um livro simples de história. Você vai ter dentro da Bíblia contexto histórico, mas que ali você vai ter também um sentido literal. Então existem formas de ler a Bíblia, de compreender, tá? Pensando nisso, gente, eu criei um e-book, tá certo? Que é a Bíblia sem segredo, sem mistério, descomplicado, para que você consiga entender melhor. No e-book está dividido em capítulos de forma, coisas concretas, tá bom? De formas concretas de como você pode ler bem a Bíblia, de como você pode, antes de pegar a Bíblia mesmo, você já entender. Lá tem os sentidos, né? O sentido literal, o sentido alegórico. São 4 sentidos que você encontra lá. Então, eu também coloquei dentro desse e-book um plano anual de você seguir, né? Qual livro você vai ler em janeiro, qual livro você vai ler em fevereiro. A questão que muitas pessoas se confundem é: Yáscara, por onde eu começo a ler a Bíblia? É por Gênesis? Não é por Gênesis que você começa a ler a Bíblia, tá certo? Então, nesse plano anual que eu fiz pra você, você vai entender qual é o primeiro livro, quais são os primeiros livros que você deve ler. Você não pode ir pro Antigo Testamento, gente, porque lá é muito mais complexo, né? Se o Novo Testamento já é complexo de você entender, porque você precisa entender a cultura, você precisa entender, né, a forma pedagógica de Jesus ensinar, de Jesus falar. Então, você não pode iniciar a leitura bíblica lá por Gênesis. Não é o meio, não pode ser o início lá. Então, dentro do e-book, você tem um roteiro de quais livros você lê a cada mês. Janeiro, esse. Fevereiro, esse, tá? Então, é um manual completo, né? Um guia anual que você tem dentro desse e-book, que está com um preço maravilhoso de apenas R$ 9,90. Então, R$ 10 você compra esse guia bíblico, tá certo? E aí, entendendo
um pouco sobre a Bíblia, eu vou entender que a forma que eu devo ler ela é seguindo uma lectio divina. O que era uma lectio divina? Dentro do e-book também eu explico, tá bom? Mas de forma bem, assim, superficial, no e-book você tem mais informações, é que é uma leitura orante. E dentro dessa leitura orante, você precisa fazer algumas perguntas quando você lê aquele texto. Então, como ler de forma orante? Se você está lendo ali, você precisa trazer aquela realidade para a sua vida, para o seu contexto. Então, existem algumas perguntas muito específicas que você precisa fazer para tirar dali, né? Extrair dali o contexto certo. Então, quando eu olho para a Bíblia e entendo que eu preciso rezar com ela, eu também entendo que eu preciso de um local apropriado para. Yasmin, quer dizer que eu só posso ler a Bíblia neste determinado local que eu preparei. Não é que é uma regra, mas é preferível, tá? Então, se você quer, de fato, mergulhar na Bíblia, você precisa preparar um ambiente para aquele encontro, porque você sabe, a Bíblia ela é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida de todo cristão. Então, eu não vou ler ela de qualquer jeito, eu não vou ler ela às pressas, eu não vou ler ela sem meditar, sem mergulhar no que aquela palavra quer me dizer. Então, eu preciso preparar um lugar. Yasmin, mas eu só tenho... Agora eu tô no banco e é esse tempo que eu tenho livre para ler. Posso? Pode. É errado? É pecado? Não. Mas você com certeza não vai conseguir, né, extrair e mergulhar tão profundamente naquela palavra como se você estivesse em casa no seu cantinho de oração. Né? Então, tenha esse lugarzinho de oração, né? Tem um altarzinho na sua casa, onde você possa colocar imagens, né, o texto, onde você possa colocar o seu caderno, né, as coisas de oração. Tenha um caderninho de oração para anotar aquilo que você achou mais interessante, aquilo que Deus falou com você naquele dia, né? Tenha esse caderno espiritual, esse diário espiritual, para que você consiga, de fato, datar, relatar, para que você não esqueça tudo aquilo que foi vivido naquele dia. Outra coisa, você precisa parar para escutar a Deus. Então, por isso que a oração é esse diálogo, essa conversa com Deus, mas também essa escuta. Você precisa parar para ouvir. Então, o ideal de tempo, Yasmin, também tem bem discriminadinho lá no e-book, mas trazendo aqui para você, o ideal é entre 15, 20 e 25 minutos para começar. Pode mergulhar muito mais, pode adentrar muito mais, claro que pode, né? Mas para início, às vezes eu só tenho 10. Ótimo, beleza, faz com teus 10, mas não se limita nesses 10, tá certo? Procura sempre avançar e mergulhar e mergulhar. Então, que esse pequeno vídeo, que é só mais uma degustação e um convite para que você venha, adquira esse e-book. E você que deseja, por exemplo, aprender mais sobre a liturgia, sobre a fé na Santa Missa, eu também tenho um e-book maravilhoso chamado, né, Santa Missa, Encontro com Deus, Mistério de Encontro com Deus. Então você precisa adquirir esses 2 e-books. Eles estão numa promoção, os 2, tá? Eles estão de R$20, os 2 e-books você adquire. Se você quiser só o da missa, ele é R$13,90. E se você quiser só o da Bíblia, ele é R$10, R$9,90, certo? Mas eu quero que você deseje aprender mais e mergulhar na sua fé, porque é assim que a gente cresce, com conhecimento, colocando em prática aquilo que nós acreditamos fielmente que irá nos levar para o caminho da salvação. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!